Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e este é o terceiro e último volume sobre a abertura escocesa, onde eu vou analisar os lances menos usuais das pretas, no lance 4. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, e D4, cavalo D4. Nos dois primeiros volumes, eu analisei as variantes mais jogadas, que são bispo C5 e cavalo F6. E nesse volume, eu vou analisar três lances que são bem jogados, mas não são as variantes principais. São eles, dama H4, que é uma alternativa muito ambiciosa das pretas, mas ao mesmo tempo muito arriscada. As pretas já tentam criar contra-jogo rapidamente, atacando o peão de E4, mas saindo muito cedo com a dama. Então as pretas podem ficar um pouco atrasadas no desenvolvimento e o branco pode ganhar alguns tempos importantes em cima dessa dama em H4. Por exemplo, cavalo C3, bispo B4, bispo E2, dama por E4, cavalo B5, bispo C3, BC3, rei D8 e roque. Essa é uma das posições críticas que eu vou analisar nesse volume, em que as brancas sacrificam um peão em troca do par de bispos e com isso as pretas perderam o roque também, ficando com o rei no centro. Então o branco pode ir evoluindo aos poucos nessa posição, por exemplo, com torre E1, bispo F3, torre B1, bispo E3, em algum momento jogar com C4 e C5, quando o preto jogar D6, então já tendo uma ruptura ali, já tendo um ponto de contato, assim buscando abrir a posição. E as pretas não têm um plano muito claro de como organizar as peças, para assim fazer valer essa vantagem material. Bom, outra alternativa que eu vou analisar nesse volume é o lance dama F6 das pretas. Parecido com o dama H4, as pretas desenvolvem a dama muito cedo e isso pode dar alguns problemas no desenvolvimento. Mas o lance dama F6 ele tem algumas diferenças, porque agora o preto está tocando D4, então o branco precisa tomar alguma decisão. E o lance natural bispo E3, as pretas podem responder com bispo C5, assim transpondo para a variante principal. Mas na variante principal de bispo C5, que eu analiso no primeiro volume da abertura escocesa, eu recomendo cavalo B3. Então jogar com bispo E3 não é uma opção, né, nessas análises. O lance que eu considero um lance crítico contra a dama F6 é cavalo B5, já tocando o peão de C7 e assim ficando claro alguns dos defeitos do dama F6. E as pretas precisam encontrar alguma maneira de defender C7. Bom, e a outra variante que eu vou estar analisando é o lance bispo B4 cheque, que é um lance favorito do grande mestre Anthony Miles. A ideia do bispo B4 é a seguinte: as pretas vão perder dois tempos jogando o bispo B4 e depois voltando esse bispo para C5 ou para E7, mas o bispo B4 ele força C3 das brancas, assim tirando a casa natural do cavalo de B1. Essa seria a ideia principal das pretas nessa variante de bispo B4. Bom, então são essas três posições que eu vou estar analisando e com isso fechando a abertura escocesa. Então vamos lá.